gente, tudo bem com vocês? Bom, na aula do pré-jovem de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre Chico Xavier. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus as oportunidades trazidas. A gente agradece por mais uma aula, a gente agradece, Jesus, por todo o amparo recebido, por toda a ajuda que nos tem dado. A gente pede que continue nos abençoando, nos fortalecendo em amor, em fé, em esperança, para que a gente sempre possa seguir o caminho reto, o caminho do bem. Isso, que assim possa ser, graças a Deus. Bom, gente, vamos lá. Como eu falei para vocês, o estudo de hoje é sobre Chico Xavier. Bom, já ouviram falar dele? Como é que é? Ele, assim, no meio, vamos falar assim, no meio espírita, ele é muito conhecido, porque ele é um grande médium e, assim, acima de ser um grande médium, ele é uma grande pessoa. Então, vamos lá, então. Chico nasceu numa cidade no interior, ou seja, uma cidade pequenininha, né? Não era uma cidade muito grande. Isso lá em 1910, tá? Então era uma família assim bem grande, ele tinha bastante irmãos e acabou perdendo a mãe dele muito cedo, né, quando ele tinha 5 anos de idade. Mas assim, desde muito pequeno, ele, como eu falei para vocês, ele já era um médium. Ele já escutava espíritos desde muito criança. E imagina só, será que era fácil para uma criança falar assim para os irmãos, falar para o pai, que ele estava escutando coisas na cabeça dele? Não era fácil, né? As pessoas vão pensar o quê? Poxa, esse menino tá doido, esse menino tá maluco, né? E muito menos numa região, ou seja, numa sociedade em que as coisas eram mais difíceis, né? De serem aceitas e das pessoas entenderem mesmo, de conhecerem o que estava acontecendo. Então, a família, muito católica, né, frequentava a igreja e pensava, poxa, o que está acontecendo com meu filho? Mas desde muito cedo ele passava por algumas dificuldades, né? Tiram, assim, esse fato de que ele escutava vozes na cabeça dele e escutava os espíritos, e os amigos, mais os amigos de escola, não aceitavam muito bem isso, né? E até mesmo os mais velhos, como eu falei, o pai, os professores da escola, ouvindo ele falar isso, não é uma coisa comum. Até hoje em dia, concorda comigo? Que, poxa, se uma pessoa falar, poxa, estou escutando vozes, é claro que não ia ser como antigamente, né? Antigamente, as coisas não eram muito bem aceitas. Em vários sentidos que eu falo, né? Mas ele, assim, passou por bastante dificuldade quando era pequeno. E até quando adulto, ele continuou passando bastante perrengue também. Então, assim, desde muito cedo, ele já trabalhava, ajudava a família como podia, né? E sim, sempre tentando ajudar aqueles que estavam à sua volta, certo? Desde muito pequeno. E assim, com o passar do tempo, né, a gente vai ver que ele foi aprendendo, ele foi estudando e, principalmente, ele foi escrevendo muitos livros. Então ele acabou sendo um autor de várias obras que são usadas até hoje. Mas a gente vai falar sobre as obras daqui a pouquinho. E assim, com o passar da vida dele, como sendo médium, ou seja, ele muitas das vezes escrevia cartas, ou seja, psicografava. Então ele escutava os espíritos e escrevia cartas para várias pessoas. Então ele escrevia cartas para alguns parentes que perderam alguns seus familiares queridos. Ele ajudava mães que passavam por dificuldades. Então ele ajudava muitas pessoas. Então, assim, a trajetória de vida dele, por mais que por muitas vezes foi difícil, em que as pessoas duvidavam dele, desde criança, né?
que eu falei que eles duvidavam dele, que não acreditavam. E quando adulto, mesma coisa. Então, assim, apesar das dificuldades, ele conseguiu superar tudo isso e ele conseguiu ajudar muitas pessoas. Então, assim, essa mensagem que eu quero passar para vocês. E, assim, as histórias que eu vou contar daqui a pouquinho demonstram isso. E servem de lição para a gente, para a nossa vida. Como, por exemplo, então vamos lá. Uma das histórias, assim, que são famosas, né? Que, inclusive, tem um filme, que é um filme dele, que já lançou já faz bastante tempo, mas que conta alguma dessas histórias. Uma dessas histórias é do avião. Então, dá uma olhadinha no vídeo que eu trouxe para vocês, que eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. O senhor não é aquele moço que vê espírito? Eu sabia. O senhor lá de Uberlândia. Eu já vi o seu nome no jornal. Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né? Como é que vai ser? Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. Eu aqui morrendo de medo. E o senhor aí, tranquilo, tranquilo. Por que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas se eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Valha-me Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu tô apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, tem piedade de nós! Tem piedade! Graças a Deus! Amém! Então, e aí, gostaram desse vídeo? Ele é engraçado, né? Para mostrar que... Então ele mostra se ele já na idade adulta e já era um médico conhecido, né? Tanto que o moço ali do avião reconhece ele. E demonstrar de fato que, assim, ele era um espírito evoluído, né? Com certeza. Mas que também tinha, assim, seus medos, que tinha as suas aflições, coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Como uma pessoa normal, sabe? Que com os problemas pessoais, com problemas, enfim, diversos. E que por mais ele estava ali, sabe? Ele ajudava as pessoas, mas também tinha problema. Então, era gente como a gente. Por mais que... Gente como a gente não, né? Mas que... Porque a gente não está tão evoluído assim. Mas... Ele tinha também os seus problemas, assim... Como a gente, mundanos. E... Como eu falei para vocês... Que ele tinha, assim... As suas dificuldades... dentro de sala de aula... Com os professores... E por isso que eu trouxe um outro vídeo, de uma outra história. Dá uma olhadinha aí. Da coroa portuguesa cujo império esboroou-se. Essa é uma das redações do concurso estadual de 1922, que foi escrita por um de seus colegas. Mais ainda com satisfação, eu quero comunicar que ele recebeu uma menção honrosa. Vem aqui, Chico. Francisco de Paula Cândido. É aquele negócio de espírito, mestra. Que bobagem é essa de espírito, menina? Onde já se viu ficar inventando isso? Levanta, Rosa! Levanta! Vá pra diretoria! A Rosa falou a verdade. Chico. É bonito querer ajudar a colega, mas Eu essa... não posso enganar ninguém. Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Você também quer ir pra diretoria, menino? Por que ele não
fazer uma redação agora mesmo, hein? Tá aqui, ó. Do meu lado aqui, ó. Pois é, assim, escreve coisa lá do mar, coisa de areia, de praia. Chega, a coisa foi longe demais. Os dois já pra diretoria. Se a senhora deixar, eu escrevo. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que, ao pisarmos, é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando, junto com outros grãos, vira instrumento do passar do tempo. Espíritas, as instituições de caridade, porque ele falava assim, esses livros ele escreveu, mas as palavras, quem trouxeram essas palavras foram os espíritos, com a ajuda dos espíritos, né? Então por isso que ele sempre teve essa atitude de ajudar as pessoas à sua volta, não só com os livros, mas também com as suas psicografias e com as suas obras tão bacanas, tão bonitas. Mas e esses livros, assim, gente, falam sobre tudo. São 400, né? Então são muita coisa. Então os livros falam, tem livros infantis, tem livros, vamos falar assim, de literatura universitária, tem uns romances, tem relacionados ao teatro, ao cinema, enfim, a música, a pintura. Então ele trouxe palavras e demonstrou, através dessas obras, sobre diversas coisas. E as lições que ele trouxe, e assim, continua trazendo através dos seus livros, vão ficar marcadas para sempre. O estudo termina aqui e eu vou deixar o último trechinho que ele fala sobre o amor, né? Porque eu falei sobre ele e não mostrei de fato ele falando, mas eu vou passar esse último vídeo porque eu espero que vocês gostem. Gente, fica com Deus, que Jesus ilumine a sua caminhada, o seu pensamento, o seu coração. Graças a Deus. Beijo, gente. Fica com o vídeo aí. Tchau, tchau. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais.
convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.